porque queremos estar bem, não é, irmãos? Com ânimo, com paz, com alegria, mas também queremos trabalhar, estar bem vestido e assim por diante, não é, irmãos? Então a Irmandade presta atenção nisso, que esta geração ela é divina e esta obra é santa, e nós precisamos, irmãos, que haja um compartilhamento desta querida Irmandade e da demonstração não do amor não só para com o próximo, mas principalmente para com Deus. E como nós podemos fazer isso, irmão? É amando esta obra, ajudando o nosso próximo, fazendo com que possamos ter a condição de que aquele que tem um terno novo, o nosso irmão que não tem, também possa ter. Alguém que não tem um sapato, irmãos, às vezes adequado, muitas das vezes fura o sapato, não é assim, irmão? Mas é importante nós zelarmos pela nossa querida Irmandade, e a obra da piedade é um trabalho muito santo, irmão, porque ela não visa somente as coisas materiais, mas a Irmandade, veja isso, quando chega um bem dentro de uma casa, de um socorro, não entra só, irmãos, um alimento, entra a libertação da guerra espiritual de uma casa que estava sendo atemorizada e aterrorizada, que Deus não estava junto deles. Bendito seja o Senhor. Este é o nosso Deus, irmãos, é uma missão árdua de todos nós, porque vivemos um mundo difícil, mas é necessário que possamos ter um coração compungido diante de Deus no amor de Cristo, para repartir, para dividir e assim por diante, não é, irmãos? Então meditemos nisso, e desde o tempo passado da palavra de Deus, sempre houve, sempre teve. As viagens que Paulo fazia, o povo ajudava, muitos irmãos, aleluia, eram socorridos. Nós vemos que fala de Dorcas, que costurava para os pobrezinhos. Aqui mesmo dentro desta casa de oração, temos uma linda obra, irmãos, que foi feita em prol da obra da piedade, dos seminovos, e precisa de mantimento, precisa de roupa, de sapato, como também, irmãos, tem até esta casa de oração do Sevilha, que brevemente precisa de uma casa que seja dela, não é assim, irmãos? E tudo isso é necessário, a manifestação do amor de Deus sobre cada coração. Alguém pode pensar assim: mas os irmãos que Deus abençoa, é fácil. Então a Irmandade presta atenção. Deus vai dar graça de contar aqui duas obras. A Irmandade presta atenção que Deus faz, irmãos. Quando Deus nos escolheu para este santo ministério, irmãos, nós somos meninos, não sabíamos nem como caminhar, e porque é difícil, irmãos, às vezes Deus nos deu a graça de estar junto da Vila Prudente muitos anos. Eu cresci, a minha meninice ali no Brás, e depois fui para a Vila Prudente. Minha bisavó, minha avó, todas eram da Vila Prudente, e ali crescemos, irmãos. Mas a Irmandade, veja que nós termos a responsabilidade diante da Irmandade não é fácil, irmãos, é um atendimento que temos que fazer. Então, isso tem que ter a guia do Espírito Santo de Deus. E eu meditava muito, pensando como que seria isso, não é, irmãos? A obra da piedade não pode errar. Nós vamos atender alguém, chega lá, não tem a necessidade, como faz, não é, irmãos? Então, buscando muito a Deus, irmãos, num certo dia, estávamos indo para uma reunião da obra da piedade, e iam passar algumas fichas de atendimento, e quando ali estávamos, irmãos, em uma casa que nós havíamos feito a ficha, e aquela casa ligou para nossa irmã logo cedinho. Nós estávamos tomando café antes da reunião, e eu estava do lado daquela irmã nossa da piedade, e eu vi aquele irmão falando, era a esposa dele, aquela casa daquele irmão. A esposa dele ligou e falou que naquele dia eles não tinham nada para servir o almoço. Então, isso para nós foi uma alegria de um certo lado, porque nós já estávamos com
com a guia de Deus para socorrer aquela casa, uma revelação que Deus havia dado. E ali, irmãos, passou aquela ficha, aprovou e nós fomos para aquela casa. Chegamos ali, antes de ir lá, eu passei num mercado muito grande, irmãos, esses atacadistas que temos hoje, e dentro desse atacadista tinha um açougue. E eu, irmãos, fui fazer a primeira compra, um menino, irmãos, diante de Deus, ainda não compreendendo muito o que era a voz de Deus sobre a obra da piedade, irmãos. E cheguei ali, fui comprando o que eu pensei que deveria comprar, como comprasse para minha casa. E quando chegou, irmãos, eu pedi 1 quilo de alcatra, 1,5 quilo de coxa e sobrecoxa, pedi 1 quilo de bistequinha de porco. E aquele rapaz falou assim, mais alguma coisa? Eu falei, não, acho que está bom. Mas quando eu baixei meus olhos, a Irmandade presta atenção que nós vamos falar o valor, a Irmandade entender o que é nós ofertarmos para Deus de um puro e sincero coração. E hoje o Senhor também, não só hoje, mas aguarda de cada um de nós a manifestação do amor, irmãos. Não estamos falando de dinheiro, logicamente é necessário para algumas coisas dentro da obra, então a Irmandade medite nisso. E eu, irmãos, quando eu abaixei os meus olhos, eu vi aquela vitrine de carne, e eu reparei que tinha uma bandeja muito grande, cheia, irmãos, de pé de galinha, e eu olhei o preço, custava R$ 5,99, e eu olhei aquilo e falei assim, meu Deus, pé de galinha. E aí eu ouvi, irmãos, o Senhor falar comigo, e o Senhor falou assim, meu servo, compra 1,5 quilo de pé de galinha e leva nesta casa, glória ao nome do Senhor. E eu retruquei um pouquinho, irmão, não retrucando no sentido de negar, mas eu pensei, será que é isso mesmo? Será que é Deus? Até que o Senhor visitou meu coração com uma força muito grande, irmão, e eu precisei me controlar naquela fila, e uma voz dizia forte para mim, leva o pé de galinha, glória ao nome de Deus. E eu comprei 1,5 quilo daquele pé de galinha e levei. Fizemos uma visita dentro daquela casa e Deus nos abençoou. E quando terminou a visita, eu segurei uma das irmãs mais antigas ali que estava comigo da piedade e chamei ela e falei para aquela casa, olha, vocês me perdoam alguma coisa que nós vamos descer? Como perdoa, irmão? Foi Deus que mandou vocês aqui, nós estamos felizes. Eu falei, mas acontece que eu sou novinho no ministério, pode ser que nós falhamos alguma coisa, vocês não reparam se nós falharmos, mas por que o irmão está falando isso, irmão? E eu contei, irmãos, como contei para vós, que estava ali no açougue, o que aconteceu sobre o pé de galinha, e quando eu falei sobre o pé de galinha, a nossa irmã começou a chorar e manifestar a promessa, e o nosso irmão começou a dar gargalhadas sem parar, e eu não compreendi o que estava acontecendo. Eu falei, irmão, o que está acontecendo? E ele falou assim, irmão, a esposa dele falou primeiro, irmão, era 11h30 da noite, o meu menino de 5 anos chegou na beira da minha cama e puxava o lençol e falava, papai, mamãe, que vontade de comer um pé de galinha, glória ao nome santo do Senhor, aleluia. E eu comecei a compreender o que era nós amarmos e servir a Deus na santa obra da piedade. Quando eu cheguei em casa depois do culto, fui congregar, eu fui orar junto com a minha esposa, irmãos, e oramos. Depois ela foi se deitar, eu continuei buscando a Deus. Eu vi como uma porta que abria de correr, e uma voz falou assim comigo, vem comigo, entra aqui. E quando eu olhei, irmão, estava cheio de vidrinho numas prateleiras, e aquela voz falava assim, tá vendo, é o sabor que o meu povo pede, o que eles precisam, eu vou colocar esse sabor nos teus lábios, eu vou colocar a numeração, a cor na tua mente. E Deus foi falando comigo grandemente naquela noite, irmãos. Passou-se alguns dias
Eu estava na minha casa, eram umas 4 horas da tarde, eu sentei para descansar na cama, e quando eu sentei, como uma vontade me veio de comer um brigadeiro, irmãos, como uma colher de brigadeiro passou na minha boca, e eu falei assim, acho que vou fazer um brigadeiro para mim. Quando eu levantei uma mão, me fez sentar, e a voz de Deus falou, não, meu servo, agora tem um menino pedindo brigadeiro, alamassa lacatalaia, e Deus falou assim, faz, aleluia, nessa semana a entrega daquilo que eu preparei, coloca o leite condensado, coloca o achocolatado, coloca a manteiga, que eu vou fazer uma obra. Santo é o nome de Deus. Glória ao Senhor. Irmãos, eu sempre, quando faço alguma entrega, tem alguns irmãos que nos ajudam. Eu escolho às vezes umas 4, 5 casas que tem mais necessidade, e peguei uma casa. Quando cheguei naquela casa, saiu a nossa irmã com o seu menino, bendito é o nome de Deus, de 6 aninhos, e ele puxava a mamãe e dizia, olha o leite condensado aí, mamãe, faz o meu brigadeiro que eu te pedi ontem. Glória ao nome de Deus. Aleluia. Salamaia. Este é o nosso Deus. Um dia, estando dentro da casa de oração da Vila Bela, Deus nos deu a graça de auxiliar o atendimento da Vila Bela um tempo, e quando fomos contar a coleta, tinha uma coleta dentro do envelope e havia uma carta junto. Os irmãos deram na minha mão, eu abri e eu li a carta, irmãos. Aquela carta dizia assim, meu Deus, te amo de todo o meu coração. Pedi para tu abrir uma porta de emprego, e tu ouviu a minha oração e o meu clamor. E eu faz mais de uma semana que eu separei essa parte para dar na obra da piedade. Mas me perdoa pelo atraso, estava escrito. Aleluia. Tinha R$10, irmão. Depois eu fiquei meditando. Será que não foi aquela irmã dos R$10 que atendeu o pé de galinha? 1,5 kg de pé de galinha, R$5,99, irmãos. Então o Senhor não fala conosco do que Ele quer, de valores, se é muito, se é pouco, não. O Senhor diz assim, irmãos, sabe o que eu percebo nesta noite? Eu falou bastante dos dons, não falou? Oxalá que eu creio que o céu já está aberto sobre esta casa de oração. Já pensou se Deus quiser convocar entre esses que aqui estão um exército para servir a Deus na obra da piedade? Como um exército vem um anúncio de Deus nesta noite. Quem está disposto, levanta na comunhão, alamaia, como Deus falou comigo, dizendo, entra, vem comigo e me segue. Está aqui o Espírito Santo de Deus dizendo para essa irmandade que visite do Parque Sevilha. Eu vim para derramar a revelação, eu vim para abrir as vossas mentes sobre o amor, sobre a divisão, de dividir com aquele que não tem. Glória ao nome de Deus. Posso derramar as minhas sementes da obra da piedade. Será que não tem uma mão agora, irmão, sobre esta igreja, abrindo e derramando sementes dos dons da revelação? Recebe em nome de Jesus, irmão, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Recebe, dá glória a este grande Deus. Você vai dormir, Ele vai visitar o teu sonho, vai te mostrar uma casa, você vai ouvir uma criança chorando. Eu vou entrar na tua vida com a piedade. E a laçalaia, te fortalecerei na fé, farei você crescer nas virtudes
Santa. Bendito seja o nome de Deus. Chora mesmo, irmão. Solta o que é de Deus que está dentro de ti. Eu vim para te alegrar nesta noite. Recebe a laço que te anda lá mais. Recebe a semente santa. Xianda que tu yabana suyanai. Farei de ti, ó Parque Sevilha. Farei de ti um jardim da obra da piedade. Ti andalaba, rakatakata sudavano sore, shimondo que dando cá, requeterebando canta suya. Sim, a Irmandade presta atenção nisso. Não estamos aqui querendo, Irmandade entenda isso. É o Espírito Santo de Deus trabalhando dentro de vocês, trabalhando dentro de nós, como Ele querendo dizer, posso fazer de você o meu instrumento. Abre o teu coração, me busca, que tu serás o meu servo e a minha serva. A Irmandade se esforça. Hoje nós temos necessidades diversas dentro do nosso setor, necessidades, irmãos, de construir casas de oração, necessidades. Essa semana é uma coleta específica para nível Brasil, mas já no início do mês volta as coletas para o nosso setor. Inclusive a última semana do mês de dezembro será exclusiva para tratar da obra da piedade do setor centro, viu, irmãos? Pelas necessidades que vêm aparecendo. Irmandade, não esqueça esta parte e saiba que Deus é aquele que trabalhará dentro de cada um de vós. Minha comum congregação é Vila Prudente, com muita alegria, hoje viemos aqui falar sobre esse assunto. A irmã receba com todo o coração, a Irmandade receba esse assunto. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Glória a Jesus, não é, querida Irmandade? Vamos dar um glória a Deus, irmãos? Dentro do que foi anunciado, saiu uma profecia para a igreja do Parque Sevilha. A Irmandade entendeu, não? Parque Sevilha, farei de vós um celeiro. Vamos falar amém. Amém, irmãos, vamos.